Porque o que a besta quer é que você se cale. Cale a sua boca. Não passe vergonha aqui diante dessas pessoas importantes. Existe outro momento para você falar do Senhor Jesus Cristo. Não passe vergonha. É isso que a besta diz, fazendo com que você se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus Cristo e não fale para as pessoas a respeito do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Para que você tema não só a morte, mas passar vergonha. Apocalipse capítulo 20, façamos uma leitura, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Até onde você pode suportar? Até onde vai a sua resistência, a sua capacidade de suportar dores, humilhação? Até onde você pode suportar o sofrimento que pode vir sobre você? A resistência, a capacidade de suportar é o segredo de todo o cristão. Se os irmãos observarem nesta visão que João teve, João ele está vendo almas reinando com o Senhor Jesus Cristo, almas desfrutando da presença gloriosa e majestosa do Senhor Jesus Cristo. Mas estas almas têm um histórico, estas almas têm toda uma vida a ser lembrada e a ser exaltada. No livro de Hebreus, o escritor diz que nós temos a rodearmos uma nuvem imensa de testemunhas. E depois ele vai dizer quem são essas testemunhas que nos rodeiam. São aqueles que defenderam a fé, são aqueles que viveram intensamente o Senhor Jesus Cristo e que mesmo em meio à perseguição, a cadeias, a açoites, a prisões, a morte, eles se mantiveram firmes, porque eles viam o invisível. Essa nuvem de testemunha a nos rodear estão aqui. Essa nuvem de testemunha está aqui onde João as apresenta. São aqueles que morreram decapitados por causa do testemunho de Jesus. São aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. São aqueles que morreram e que não adoraram a besta, não se curvaram perante ela, nem tampouco perante a sua imagem. São aqueles que não receberam a marca da besta na fronte e na mão. O Senhor Jesus Cristo mostra a João que essas pessoas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Dizem que a juventude de hoje, as crianças de hoje, os homens de hoje, as mulheres de hoje já não são mais os mesmos. Criou-se uma geração de pessoas
fracas, frouxas, mimadas, choronas, só sabem reclamar, reclamam de tudo, nada as satisfaz. Essas pessoas não estão satisfeitas com nada, estão sempre reclamando das coisas mais simplórias que você possa imaginar. Da boca delas só saem murmúrios, elas não suportam mais nada. Qualquer afronta, qualquer humilhação, qualquer dor, qualquer sofrimento, já serve para elas abrirem a boca para murmurar, lamentar e demonstrarem o quão fracas são. Dizem que essa geração surgiu depois que o metiolato parou de arder. As crianças hoje em dia não conseguem receber um não. Os adultos, os jovens, não aceitam perder de forma alguma. E elas não entendem que isso só mostra para elas o quão despreparadas elas estão para seguirem o Evangelho. Por causa de um jogo que foi perdido, por causa de um amiguinho que o xingou, esses jovens caem em prantos e não querem mais ir para a escola. E aí se alimenta o vitimismo nas pessoas. Essas pessoas acham que têm direito a serem respeitadas, que elas têm direito a vencerem na vida, que elas têm direito a superarem as coisas sem nenhum sacrifício. É certo que o bullying é algo feio, que o xingamento, que a humilhação é algo feio para aquele que a faz. Mas é certo também que as pessoas precisam aprender a suportar as coisas, a suportar os problemas, a suportar os desafios. Como será quando essas pessoas forem confrontadas com a adoração à besta? Como será quando essas pessoas forem confrontadas com a necessidade de defenderem o Evangelho, mesmo sob risco de morte? Como será? Se essas pessoas não estão suportando receber um não do pai, um não de uma mãe, como elas suportarão a perseguição ou a aflição que virá sobre elas no momento delas defenderem a sua fé em Jesus Cristo? Como foi nestes casos aqui. Eu já li vários relatos de sofrimento de crentes que morreram defendendo a fé. Foram postos em fogueiras e que poderia ali escapar com vida daquela sentença de morte. Eles simplesmente deveriam dizer o seguinte: tá bom, eu nego tudo isso que eu já falei. Eu nego tudo isso que eu já falei da Escritura. Só esta palavrinha livraria eles da fogueira, da condenação, da morte. E mesmo assim eles, firmes, morriam queimados, levantando as mãos para o alto e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta geração está pronta para isso. A que me causou mais espanto foi a morte de toda uma família, onde a família estava separada em celas, e aí os carrascos diziam: ou você nega, homem, a sua fé nesse Cristo, ou você vai presenciar diante dos seus olhos, você vai ver a morte de suas crianças e a morte de sua esposa. Então, tortura maior do que essa não existe. Com certeza, aquele homem preferia que aquela sentença fosse sobre ele. E ele não negava a sua fé. E a sua família sendo morta diante dos seus olhos. E o que ele dizia, chorando, era: não se preocupem, meus filhos.
Não se preocupem, minha amada. Falta pouco para estarmos juntos com o Senhor na glória. Por favor, não neguem o nome do nosso Senhor. Então, força igual a essa, só os cristãos têm. Mas esta força, ela vem sendo concedida por Deus ao seu povo. E eu quero que os irmãos entendam isso, porque as coisas insignificantes que hoje os irmãos sofrem são postas pelo Senhor Deus para lapidar, para treinar, para fortalecer os amados. Aquelas coisas que irritam os irmãos, aquelas coisas que tiram os irmãos do sério, estas coisas são postas pelo Senhor Jesus Cristo para que os irmãos entendam que é necessário perseverança, que é necessário resistir, que é necessário ter uma postura consciente e saber agir dentro do que a palavra de Deus ensina. Os irmãos observem que estes a quem João viu foram aqueles que morreram porque se negavam a adorar a besta, a imagem, a receber o seu nome na fronte e na mão. E observe que essa resistência, observe que a adoração à besta, o recebimento de sua marca, está relacionada ao testemunho de Jesus Cristo. Ao testemunho de Jesus Cristo. Quem foram esses que foram decapitados, mortos, perseguidos? Foram aqueles que abraçaram o testemunho de Jesus. Eles morreram por causa do testemunho de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que eles não abriam mão, em hipótese alguma, de testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Em toda ocasião estavam eles ali testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo, dizendo para as pessoas que viviam ao redor delas que existe um Deus que enviou o seu Filho para morrer pelo pecado dos seus escolhidos. Pessoas que testemunhavam a respeito do que Jesus Cristo fez aqui na terra, da condenação que ele apresentou do pecado, da salvação que ele trouxe para as pessoas perdidas. Então essas pessoas morreram por causa desse testemunho. Eles morreram porque eles não aceitaram a marca da besta. Sabe qual é a marca da besta aqui nesse contexto? Além de você imaginar que a marca da besta pode ser algo visível ou algo físico que é implantado em você, você tem que considerar também que essa marca da besta pode ser algo espiritual, invisível, que diz respeito ao seu comportamento diante dela, diante da besta. Porque o que a besta quer é que você se cale a sua boca, não passe vergonha aqui diante dessas pessoas importantes. Existe outro momento para você falar do Senhor Jesus Cristo. Não passe vergonha, é isso que a besta diz nos seus ouvidos, fazendo com que você se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus Cristo e não fale para as pessoas a respeito do testemunho do Senhor Jesus Cristo, para que você tema não só a morte, mas passar vergonha, para que você tema não só a tortura, mas o ser ridicularizado pelos seus amigos, pelas pessoas. Então você teme falar do Senhor Jesus Cristo no meio da sua escola, entre os seus amigos. Eles ridicularizam a fé em Cristo, ridicularizam a palavra de Deus e você murcha e fica caladinho ali. Sabe por quê? Porque você obedece à besta. Porque a marca da besta está sendo colocada na sua fronte. Você não tem coragem de falar do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Você se acovarda diante do testemunho do Senhor Jesus Cristo, enquanto tantos morreram, perderam suas famílias,
Uma nuvem de testemunha condena os irmãos quando os irmãos calam. Quando os irmãos não testemunham a respeito do Senhor Jesus Cristo, os irmãos se submetem ao que a besta quer de vocês. Depois ele diz assim: bem como por causa da palavra de Deus. Aqueles que se afastam da palavra de Deus, aqueles que não se aprofundam na palavra de Deus, aqueles que não meditam neste livro de dia e de noite, aqueles que não pensam em tudo que já ouviram e aprenderam e leram deste livro, eles estão se submetendo à vontade da besta. E eles estão entregando a sua mente à besta. Se a sua mente não é entregue às Escrituras, sua mente é entrega à vontade da besta. A palavra de Deus, meus irmãos, foi confiada a vocês. O Senhor Deus providenciou cada detalhe para que ela pudesse estar hoje nas mãos de vocês. Pessoas dedicaram a vida a estudá-la, para traduzi-la, para que os irmãos a tivessem na língua de vocês. Existem muitos povos que não têm ainda as Escrituras na sua língua. Crentes que ainda não têm a Bíblia traduzida. E quando conseguem traduzir, levam para ele essas Bíblias, eles choram, eles entram em pranto durante horas, agradecendo ao Senhor, porque tem a palavra de Deus agora na língua deles. Como os irmãos têm tratado este livro, como os irmãos têm convivido com este livro. Este livro é um livro divino, meus irmãos. Não é qualquer livro. Este livro precisa ser lido todos os dias. E depois que você não estiver com acesso a ele, você tem que estar meditando nele de dia e de noite. E você será um bem-aventurado. E você estará se preparando para resistir à perseguição máxima da adoração à besta. Mas se os irmãos se entregam e rejeitam as Escrituras, e os irmãos escanteiam as Escrituras, e os irmãos não leem as Escrituras, os irmãos estão dizendo não para o Senhor Jesus, e dizendo sim para a marca da besta. E ele continua e diz: tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Seja lá o que for a marca da besta, preparem-se para ela. Preparem-se cuidadosamente para ela, porque ela já pode estar sendo implantada nesses dias. O mundo vem atacando o cristianismo. O mundo ataca constantemente o cristianismo e os irmãos têm que entender isso. Para onde os irmãos forem, o cristianismo estará sendo atacado. Vocês não podem nem dizer, tem um lugar onde o cristianismo é atacado. Na igreja. Engano seu. Na igreja também o cristianismo tem sido atacado. E se não foi atacado ainda nesta igreja, sendo introduzido nela heresias destruidoras, isso é simplesmente por causa da graça de Deus no meio dos irmãos. Mas os irmãos não podem se apartar das Escrituras. Os irmãos não podem se apartar do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Você se alimenta das Escrituras e dá testemunho do Senhor Jesus Cristo depois disso. A ONU, ela tem o propósito de enfraquecer o cristianismo, implantando suas ideologias, implantando a ideologia de gênero, querendo exaltar o homossexualismo, quando o Senhor abomina o homossexualismo.
E por causa disso, muitas igrejas, olhando para essas pessoas como sendo aquelas vítimas rejeitadas e desprezadas, muitas igrejas têm aberto suas portas e até realizado casamentos homossexuais. Já existem pastores homossexuais. Então, o que é que está acontecendo no meio do povo de Deus? E me diga se isso não é você se submeter, uma igreja toda se submeter à marca da besta. Uma ex-funcionária da ONU, ela denunciou isso. Amparo Medina, ela veio a público denunciar que o trabalho dela era especificamente minar a fé católica e implantar a cultura do aborto e dessas ideologias que o mundo tem tanto frisado e batalhado por isso. E eles falam de uma forma, e eles trabalham na mente do povo de uma forma, e eles insistem tanto nisso, que as pessoas começam a achar que realmente não é nada demais. Ah, a mulher está sofrendo, por que não? Está sendo humilhada, foi um aborto, foi de um estupro, por que não abortar? Vamos pensar na mulher, e vão vitimizando de uma forma tão profana que a lei de Deus vem sendo esquecida. E muitos cristãos defendem o aborto, muitos cristãos defendem a prática homossexual, achando que isso é amar, quando na verdade isso é adotar e se submeter à marca da besta, à adoração da besta. Meus irmãos, eu quero ler com vocês algumas passagens onde o Senhor Jesus Cristo mostra como é que devem agir aqueles que não hão de adorar a besta, nem receber as suas marcas na fronte e na mão. O apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, o versículo 12, ele diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Os irmãos entendem isso? Estão acostumados a sofrer? Os irmãos conseguem suportar dor, humilhação, sofrimento? Porque se os irmãos estiverem prontos para sofrer, os irmãos estarão prontos para reinarem. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Só há de reinar com Cristo aquele que sofre com ele neste mundo. Mas se você o nega, ele por sua vez te negará. Se você nega a Cristo, você adota a marca da besta, você adota a adoração à besta, você se submete a ela, então você passa a ser dela, você pertence a ela e não ao Senhor, e ele te nega a partir do momento que você o nega. E negar a Cristo meus irmãos, não testemunhar dele, e não se aprofundar a amar e se dedicar às Sagradas Escrituras. Como ele mesmo diz em Lucas 12, 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se você não dá testemunho de Cristo, você o nega. Não pense que negar a Cristo é simplesmente dizer assim: eu não quero mais esse Senhor. Eu rejeito a palavra dele e eu rejeito ele. Negar a Cristo não é só isso. Negar a Cristo é se envergonhar dele. Mateus 10, 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que se envergonhar do Senhor Jesus Cristo, dele, Jesus Cristo também se envergonhará diante do Pai que está nos céus.
E quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Meus irmãos, se vocês querem resistir à besta, se vocês querem vencer a besta, se vocês querem superar os desafios que estarão diante de vocês e dizer um não para a marca da besta na fronte e na mão, se vocês querem isso, entenda, vocês precisam começar de hoje a viver em prol do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Vivam para isso, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas possam saber quem vocês são. Existem cristãos que passam anos trabalhando em um lugar ou estudando em um lugar e as pessoas não sabem nem que ele é um crente. Pode ter certeza, esse já está contaminado com a marca da besta, com a adoração à besta. Porque as pessoas precisam saber quem você é no primeiro dia que elas te encontrarem. Elas começam a perceber sua diferença no seu exemplo, no seu testemunho, no seu comportamento. Depois elas começam a te ouvir, a ouvir do testemunho que você tem a dar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Lembram do apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes? O Senhor teve muita misericórdia dele. O Senhor foi em busca dele para restaurá-lo. Não pensem que nós somos diferentes, não. Hoje o Senhor está falando com todos nós, como fez com Pedro, porque todos aqui estavam frios diante do Senhor, relutantes em dar testemunho do Senhor, negando o Senhor, quando fechou a boca nos momentos que poderia dar testemunho dele. E o Senhor Jesus Cristo faz como fez com Pedro. Vem até nós e pela sua palavra diz: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você não adora a besta? Não, Senhor, eu não adoro a besta. Você não se submete à imagem dela, nem à marca dela. Não, Senhor, não me submeto. Então vai e busca os meus cordeirinhos. Vai e busca as minhas ovelhas. Estes são aqueles que estarão reinando com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. E vi as almas dos decapitados reinando com Cristo. Os irmãos sofrem hoje e reinam amanhã. Os irmãos vivem de vida boa, tranquila e sossegada como querem hoje. E estarão apartados de Cristo eternamente, sofrendo o tormento da segunda morte, junto com a besta, o falso profeta, o diabo e seus demônios. Então os irmãos vejam bem a quem os irmãos estão servindo. Os irmãos vejam bem o que é que tira os irmãos do sério. O que deve tirar os irmãos do sério somente deve ser o pecado dos irmãos, ou as afrontas dos ímpios contra a palavra de Deus. Mas humilhação contra os irmãos, perdas e prejuízos que os irmãos têm, não podem ser motivo de tirarem a paz, o descanso, o testemunho e a segurança dos irmãos. Não, porque estas coisas, na verdade, é um treinamento de Deus para preparar os irmãos para coisas piores e maiores que podem vir. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus nos fortaleça diante dele. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.